Vamos lá, meus irmãos, tenho um tema hoje para a gente trabalhar e eu confesso que esse tema me inquietou bastante, porque eu estou caminhando para completar 40 anos de jornada com Jesus Cristo. É um tempo longo, maravilhoso. E durante essa jornada, muitas coisas podem acontecer. E eu quero começar a mensagem de hoje recordando um livro chamado O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro que é uma introdução básica à filosofia, para quem quer, aos poucos, conhecer um pouquinho sobre aspectos filosóficos. É um livro bem básico, muito simples, que ajuda bastante. E nesse livro, nós temos um doutrinador, ou um professor, e em determinado momento, ele pergunta a Sofia, que leva o nome do livro, e ainda é uma pré-adolescente, pergunta a ela: Sofia, você ainda se encanta com as coisas? Ou você se tornará um adulto, acostumado à rotina? Então há um diálogo muito bonito nessa obra que nos ajuda a pensar nos aspectos filosóficos também. O autor diz que um filósofo permanece a vida inteira receptivo. Ele olha para as coisas e ele quer aprender sobre estas coisas. Diferentemente dos adultos, que com facilidade se perde a arte do encantamento, da admiração, da contemplação. As crianças olham as coisas pequeníssimas e elas querem aprender com aquelas coisas pequenas, repetem, se divertem, olha uma formiguinha, e diz: papai, mamãe, olha a formiguinha. A gente passa pela formiga, mata a formiga e não está nem aí para ela. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque depois de quase 40 anos de caminhada cristã, ao pregar essa mensagem, ela serve para mim também. Quando nós nos acostumamos com a vida cristã, à medida que o tempo vai passando, há algumas facetas da nossa vida que nós temos que lutar fervorosamente para não nos tornarmos rotineiros. Uma das coisas que nós mais fazemos como igreja é cultuar a Deus. É uma das coisas que nós mais fazemos, irmãos. E dependendo do seu tempo de jornada, de fé, você e eu podemos correr o risco rapidamente de perdermos o encantamento com Deus e com a adoração ao Senhor. Entrarmos na rotina, naquela coisa metódica, aonde nós vemos o templo, nós temos um tempo no templo, mas nem sempre esse tempo no templo, ele realmente é significativo. Já nos perdemos, ou já perdemos a capacidade de nos encantar quando estamos na presença de Deus? Ou ainda o nosso coração é como uma criança que é capaz de desfrutar, que é capaz de olhar para um momento de adoração ao Senhor e ainda se deixar emocionar, ainda se deixar cativar, ainda se deixar desfrutar da presença do nosso Senhor. Por isso, ao ler essa passagem, ao repartir essa mensagem, eu estou junto com você. Em alguns momentos vou lhe dar uma palavra de incentivo, em alguns momentos vou a você e a mim também questionar dentro desta visão que nós vamos compartilhar. Elementos para um culto espiritual. Que elementos são esses? Que elementos você e eu devemos ter no nosso coração que nos torna capazes de não nos acostumarmos e não cairmos na rotina, de adentrarmos o templo e verdadeiramente não desfrutarmos da presença daquele que nós dizemos que está no templo. Eu quero repartir com você um texto riquíssimo.
na minha visão, se não o maior, no sentido de intensidade, é um dos melhores cultos que eu já pude participar, porque lendo o texto eu tentei me colocar junto àqueles irmãos do passado. Quero convidá-los a abrir Neemias, capítulo 8, livro de Neemias, Velho Testamento, ali logo em seguidinha, depois de Esdras, você já vai achar Neemias, capítulo 8, a partir do verso 1. Enquanto você abre, eu estou aqui dizendo a você que este ano, deste fato ocorrido, está aí por volta de 445 anos antes de Jesus. É o tempo em que as pessoas estão voltando do cativeiro. Agora há um novo império, o Império Persa, o rei Ciro. Então dá liberdade para que os israelitas voltem às suas cidades e ali eles, retomando a sua cidade, eles retornem à vida, inclusive às questões de práticas culturais e espirituais. Eu quero convidá-lo a ficar em pé para a leitura da palavra do nosso Pai bendito. Neemias, capítulo 8, verso 1. Diz assim: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente das portas das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Uquias e Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer
beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Os irmãos podem assentar, já oramos. Quais são os elementos para um culto verdadeiramente espiritual e transformador? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que é algo básico. Na verdade, não vou falar nada de novidade. Mas eu quero começar com o básico do básico, que é quando nós olhamos o texto e entendemos a importância, em primeiro lugar, a importância da consagração do dia do Senhor. A consagração do dia do Senhor, a importância deste elemento. É claro, porque se nós estamos aqui, é porque nós já adentramos e você está me ouvindo. Todos os dias são importantes, nós sabemos. Todos os dias são dedicados a Deus, nós sabemos. Mas desde o princípio do chamamento do povo de Deus, o povo do Senhor é chamado e convocado para dedicar um ajuntamento solene a Ele. Um dia dedicado, ofertado, aonde o povo do passado e a igreja primitiva, do livro dos Atos, e nós estamos estudando um pouco isso também na EBD hoje de manhã, o povo se reunia para que, cumprindo as orientações do nosso Senhor, pudesse então oferecer a Ele um dia de adoração, um dia em que todo o ser, todo o elemento emocional, físico, espiritual pudesse comparecer, o ser humano por inteiro comparecer, juntamente com outras pessoas na presença bendita do nosso Pai Celestial. Na igreja primitiva, esse dia passou a ser o dia do domingo. Agora, se você olhar o verso 9, eu vou voltar um ou outro verso para a gente entender. E depois vou explicar o que está acontecendo aqui. Mas lá na metade do verso 8, do capítulo 8, verso 9, aparece a expressão, eles estavam instruindo o povo naquele culto, e a afirmativa por duas vezes dos ensinadores era: este dia é consagrado ao Senhor, verso 9. No verso 10, de novo, no finalzinho do verso 10 diz: este dia é consagrado ao nosso Senhor. Verso 11, a segunda parte diz: acalme-se, porque este é um dia santo, é um dia dedicado ao Senhor. E essas palavras vão brotando no texto à medida que nós vamos olhando para ele e vamos percebendo como é que nós, como cristãos, não podemos nos esquecer de que todos os dias são santos, mas que nós temos, por orientação do nosso Pai Celestial, e deveríamos ter por nosso desejo, termos um momento onde nós nos reunimos como igreja, para adorá-lo, celebrá-lo, honrá-lo. E habitualmente nós fazemos isto nos domingos. Tradicionalmente há outras reuniões que a igreja promove, mas segundo aquilo que nós estamos aqui colocando como ponto de fundamento, nós estamos falando do domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia em que as igrejas espalhadas na face da terra dedicam-se às suas celebrações. O dia do Senhor. Nós vivemos uma crise hoje com relação a isso. Basta nós olharmos as várias cadeiras que não estão aqui. E as várias vezes que você e eu não viemos ao templo adorar ao nosso Pai bendito. Parece que perdemos o encantamento. Parece que a igreja lida hoje com questões mais ritualísticas e mais de cumprimento de agenda do que a percepção da necessidade de continuarmos nos encantando até com o culto ao nosso Pai bendito. Há pessoas que dizem que não precisam da igreja para andar com Deus mais. Essa é uma das grandes crises que a igreja hoje enfrenta. Eles dizem que querem caminhar com Jesus, mas não querem mais caminhar com a igreja de Jesus. E a bronca que eles dizem é com a igreja. Mas me parece que isso não é um ponto muito importante de fundamento, porque não é possível que alguém não ache em uma cidade inteira uma igreja para congregar.
Eu não gosto daquela, não gosto daquela lá, eu não gosto daquela lá, aquela lá, aquela lá, então eu não quero saber de mais nenhuma celebração, eu não quero mais saber de igreja. A igreja não é a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é Deus. Mas tente andar com Deus fora da igreja. Você vai se esquecer da igreja, você vai se esquecer do que é adoração, você vai se esquecer do que é culto e você vai se esquecer de Deus. Essa é a grande crise hoje que os cristãos enfrentam. E que nós, que já estamos a uma longa jornada de caminhada com o nosso Senhor, não podemos cair, não podemos nos perder nessa perspectiva inicial de voltarmos à premissa de que nós não podemos abrir mão do dia, da consagração, da dedicação, da presença no templo para adorar aquele que tudo fez por nós em nosso favor. A primeira mensagem, ou o primeiro ponto, é nós não podemos esquecer disto. Precisamos lutar com todas as nossas forças para não negligenciarmos o culto aonde a igreja expressa a sua adoração ao nosso Pai Celestial. É impressionante como nós, com o passar do tempo, começamos a acumular desculpas para não frequentar o templo. Eu sei que você está aqui, mas pastor, eu estou aqui, o senhor está me puxando a orelha. Eu estou puxando a minha também. E se nós sairmos daqui com a orelha lá embaixo, espichada, mas sairmos bem, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas nós somos expertos em ter desculpas. Desculpas das quais, se nós dessemos ao nosso chefe do trabalho, ele não aceitaria. Mas que nós damos a Deus, às vezes. E nós achamos que Deus as aceita. E achamos que Deus as recebe e nos entende. Eu não estou dizendo que você não deve faltar nenhum culto a vida inteira. Não é isso. Por favor, não é isso. Eu estou dizendo que se salvo exceções, e elas existem, e nós não temos só o culto do domingo aqui na igreja, mas salvo exceções, para nós estar no templo não deveria ser nunca opcional. Nunca. Nunca, nunca, nunca opcional. A segunda coisa que é importante nesse texto, que nos ajuda a fugirmos da rotina, é a reverência. E aqui, eu confesso que eu sou extremamente chato. A reverência. Primeiro é eu estar no templo. Segundo, é eu entender que o meu culto, para ser realmente um culto agradável a Deus, ele traz consigo não só a minha presença física, mas traz a reverência. Verso 5 do capítulo 8. Deixa sua Bíblia aberta, porque eu vou voltar em uns textos aqui. No verso 5, quando Esdras abre o livro diante de todo o povo, e a gente diz ali que o povo, eles saiu das suas cidades, eles saíram de outros lugares, eles foram até Jerusalém, eles se ajuntaram como se fosse um homem só, ou uma pessoa só, uma mulher só. Mas quando, no meio daquela multidão, no verso 5, quando Esdras abre o livro da lei de Deus diante de todo o povo que podia vê-lo, o povo se levanta. O povo percebe que aquilo que vai ser lido, que vai ser explanado, não é palavra de homem, não é revelação humana, mas é o próprio Deus que vai falar. Então eles não podem permanecer de qualquer forma. Eles ficam em pé. Olha o verso 7. No final do verso 7, enquanto os levitas estão instruindo o povo, depois da leitura, a Bíblia diz que todos permaneciam ali, não arredava o pé dali, porque eles compreendiam que era Deus que estava falando. Irmãos, a reverência é a porta da entrada para a verdadeira adoração no culto.
Seja no seu culto particular, seja no meu culto particular, seja quando eu dobro os joelhos e vou orar, a forma como oro, a forma como expresso, a forma como me posiciono, ela é fundamental, porque isto abre a porta para a adoração, porque me faz perceber diante de quem eu estou. E se eu estou diante do Todo-Poderoso Senhor, importa a forma como eu me porto diante dele. Nós sabemos que Deus não mora no templo. Mas se Deus está aqui, aí eu vou usar uma expressão que eu nem gosto, mas me perdoem, agora eu vou. É porque nós convidamos ele para vir aqui. Não foi ele que marcou nenhum horário do culto, pastor Reginaldo, não foi a gente que marcou? Às 19 horas, nós vamos estar lá, nós marcamos, nós fazemos até agenda para Deus, como se fosse possível marcar o horário para Deus estar em determinado lugar, mas porque a gente vem, Ele está conosco, pelo seu Espírito que habita em nós. Agora, se nós até agendamos e fazemos a agenda de Deus, como é que nós queremos, às vezes, nos portar diante daquele que nós convidamos para estar presente de qualquer forma? Confesso aos irmãos que isto é um grande dilema para mim. A forma como eu me conduzo, como eu me comporto na adoração pública ao Senhor, na reverência, diz muito sobre quem e como eu creio no meu Senhor. Porque compreendo que não estou diante de qualquer pessoa. Eu estou diante daquele que é 3 vezes santo, do majestoso, do sublime, que não me obrigou a vir ao templo ou ao culto, mas se eu devo vir, então que eu me comporte como Deus espera que eu me comporte. Porque é a certeza da perspectiva da presença de Deus no templo, quando nós estamos aqui juntos, é que faz com que o meu culto tenha sentido, ele tenha perspectiva, ele seja fundamental para a minha vida cristã. E aí, meus irmãos, me desculpe, pastor Reginaldo, me desculpe. Vou pedir permissão ao meu bispo. Irmãos, às vezes a gente vem para o templo de qualquer jeito, irmãos. Eu chego todo domingo atrasado no culto. No meu trabalho, eu sou Caxias. Eu chego antes porque vão me chamar a atenção, mas no culto, eu sei que às vezes acontecem coisas que fogem da nossa alçada. É verdade isso. Mas estar habituado a chegar sempre atrasado não faz sentido para mim. Não faz sentido. Me desculpa, eu não estou aqui querendo ofender você. Nem vi quem chegou atrasado. Hoje eu me encolhi naquele canto ali. Eu só fiquei de cabeça baixa o tempo inteiro. Meu Deus, eu não quero ver nada, não quero ver ninguém. Eu não quero nem cumprimentar ninguém, porque a mensagem hoje não vai ser uma mensagem tão palatável. Você sabe qual é o horário que os crentes mais têm desidratação? É no horário do culto. Nunca vi crente ter sede tanta. É no horário do culto. Se você precisa tomar um remédio, tome o remédio. Se a sua agenda foi exatamente... Mas você pode trazer a sua garrafinha, né? Tem incontinência urinária? É aceitável que você levante para fazer xixi. Eu sei que daqui a pouco eu vou ter. A idade está chegando. Mas fora isso, vá no banheiro antes. Irmão, se a gente evitasse os desfiles, né? Durante o culto, como isso faria bem para a gente? Porque eu conseguiria me focar mais, fixar mais a minha atenção, não permitir que ninguém distraia, porque quando alguém levanta, aí eu já vou junto. Aí é a mensagem do pastor Reginaldo, eu já perdi. Aí eu tento de volta para cá, tento trazer de volta o pensamento. As distrações, só quando for necessário você tem uma criança. Eu acho que é tão tranquilo isso, né? Deus entende isso. Preciso atender a criança, eu levanto, eu vou buscar água, eu vou dar uma mamadeira. Isso faz parte da vida. Mas nós, adultos, deveríamos cuidar mais dessas coisas. Deveríamos ter mais cuidado, irmãos, diante de quem nós dizemos que estamos. Você crê que Deus está aqui? Mas como você se comporta diante dele? Você está com o celular o tempo inteiro no culto?
Só se for para ler o texto bíblico, irmãos. Desliga esse negócio. A não ser que você esteja de plantão, mas se não, desligue esse negócio. Deixe ele em qualquer outro lugar. Não se distraia. Não perca aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, na sua vida e na minha vida. Nós precisamos ter reverência, porque a reverência me ajuda a entender e estar mais concentrado. Eu não estou fazendo assim de ficar lá no Nordeste, diz cara de maracujá murcho. Reverência não tem a ver com semblante pesado. Eu posso ser reverente com alegria. Mas você está entendendo que eu estou tentando explicar para você que talvez eu não estou conseguindo. A forma como você está diante de Deus diz muito sobre o Deus que você crê, o Deus que você acredita. O terceiro elemento que nós olhamos aqui é a adoração em si. O povo se junta como uma só pessoa, né? Porque nós dizemos que nós estamos aqui como igreja. Olha o sentido de unidade, igreja. Aqui nós somos indivíduos, sim, mas nós somos um povo. E nós saímos das nossas casas e nos reunimos diante do nosso Pai bendito. Nós estamos aqui como um povo, só com uma só pessoa. Nós entramos e estamos reverenciando aquele que nós cremos. E aí sim, eu entro com a adoração do verso 6. Então Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e aí o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. O povo participa do culto, o povo expressa a adoração através das manifestações de ouvir a palavra, de ouvir a explicação da palavra, mas também ele participa. Como é bonito quando nós participamos do culto em sentido profundo de adorarmos ao nosso Pai Celestial, de acompanharmos as orações, de cantarmos com o nosso interior. Meus queridos, não tem nada a ver da forma como nós cantamos, mas a forma como nós, no nosso coração, aqui dentro, como é que nós adoramos o nosso Pai Celestial quando estamos no culto. A adoração que faz sentido não é aquela que levanta as mãos ou não levanta as mãos, não é aquela que se prostra ou se deixa de prostrar, mas é aquilo que Deus vê no meu coração e no seu coração. É isso, é que vale para Ele. Essa adoração que só é possível quando nós não esquecemos quem é Deus e quando nós não esquecemos quem somos. E a forma como nós caminhamos com o nosso Senhor vai determinar a forma como nós o cultuamos, porque a nossa adoração nunca será melhor do que a nossa vida. Nunca será. Nunca será melhor do que a nossa vida. E essa vida que nós vivemos lá fora, ela é sim a preparação para este momento aqui. Eu preciso andar. A quarta orientação para um culto verdadeiro, genuíno, espiritual, que agrada ao Senhor, é desejo e disposição para ouvir a palavra. Verso 1 e verso 3. O verso 1 diz: todo o povo se ajuntou. Eles tinham vontade de conhecer, de ouvir a palavra. Verso 3. Aquele povo ficou desde o raiar da manhã até o meio-dia, ouvindo a leitura, ouvindo as explicações. O povo tinha sede. Me faz lembrar o salmista que diz como a corça tem sede. Pelas fontes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Fome e sede tem a ver com expectativa. O povo saiu das suas cidades e eles tinham uma expectativa do que Deus iria falar com eles. Você ainda tem expectativa quando você vem para o culto? Você ainda tem expectativa de que Deus vai falar ao seu coração? Você ainda tem expectativa de que Deus poderá ter uma palavra só para você e para mais ninguém? Porque Deus também faz isso. Mas sempre Ele falará.
Você tem expectativa, você tem desejo de vir para o templo para ouvir a palavra do seu Pai Celestial? Se você disser, eu tenho expectativa e eu tenho vontade de ouvir, o meu coração está sedento, eu digo, graças a Deus por isso. Isso significa dizer que durante a semana você ora pelos cultos, que você ora pelos pastores que pregam, ou pelos irmãos que vão pregar aqui, que você se importa com esses detalhes, que durante a semana aquecerão o seu coração, para que quando você chegar aqui, você possa de fato e de verdade desfrutar da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, se você e eu não oramos durante a semana, o que é que nós queremos que Deus faça aqui no culto do domingo? Você percebe que culto, na dimensão daquilo que a gente entende da palavra de Deus, é muito mais do que um ajuntamento. É mais do que isso. Eu quero desafiar você a orar pelos cultos. Durante a semana você lembrar. Você viu hoje, tivemos problema com o som. Desagradável, né? O som não estava legal. Até que o som melhorou. Precisamos orar pelo som, precisamos orar pelo pessoal que interpreta, precisamos orar pelo pessoal que canta, precisamos orar pelos pregadores. Meu querido, se você não ora pelos seus pregadores, pelos seus pastores, se você não os coloca na presença de Deus para que eles tenham inspirações divinas sobre o que falar, como instruir, já há uma frase célebre que se diz assim: muita oração nos bancos, muito poder no púlpito. Nenhuma oração nos bancos, nenhum poder no púlpito. Porque um pastor pode orar durante a semana, mas a oração dele não é suficiente. Porque não é ele o responsável para orar sozinho, mas é sua responsabilidade. Talvez você diga, faz tempo que Deus não visita o meu coração, faz tempo que Deus não traz aquela mensagem que arrebenta com a minha vida, no bom sentido da palavra. A grande questão é você estar orando por isso, e você está orando pelos pastores, ou pelos pregadores, pelos irmãos e irmãs que pregam. No verso 3, diz assim: e todo o povo, no final do verso 3, e todo o povo ouvia com atenção. Você talvez já está pensando no que você vai comer quando chegar em casa. A nossa mente, irmãos, é uma coisa terrível, né? Desgranha, como diz lá no Maranhão. A nossa mente vai de um lado para o outro o tempo inteiro, é uma coisa impressionante. E nós precisamos domar esse negócio, levar cativo ela na presença de Deus e lutar mesmo aqui dentro da cadeira, ali sentado. Não, eu preciso voltar, eu preciso. Porque senão nós viajamos o tempo inteiro. Vamos para tudo quanto é lugar, vamos até para a Europa. E só acordamos para o culto quando está na hora de dizer amém, vamos para casa. Aí eu volto, É importante, isso faz parte do processo do desejo de ouvir a palavra do nosso Pai Celestial. As ovelhas amam o Senhor e a sua palavra. E nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir. Mas há um outro elemento aqui que é muito interessante. A compreensão da palavra. Verso 8 e verso 12. Final do verso 8. Interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. No final do verso 12, diz: porque agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Compreensão da palavra. E isso aqui não acontece de uma hora para outra. Irmãos, isso aqui tem que ver com as orações que a gente faz durante a semana, com o meu empenho em estar presente no culto, com a reverência com a qual eu me coloco diante do Senhor, com o meu desejo de ouvir a palavra. Aí então eu posso compreender essa palavra. E compreender a palavra tem muito mais a ver do que entender o seu sentido. É mais do que isso. É torná-la real. É torná-la não só compreensível à nossa mente, mas crível
para o nosso coração. É dentro desse sentido que a gente percebe a compreensão da Escritura Sagrada. Me faz lembrar de Jó, e às vezes nós precisamos lembrar de Jó, quando ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos eles te veem, eles percebem, eles conhecem, agora eu compreendo quem tu és. Eu entendi tudo que o Senhor disse para mim, que eu não tinha entendido até hoje. Então eu me arrependo, eu me abomino, eu sento no pó, na cinza, e eu olho para ti, e tu já nem precisas mais responder nenhuma pergunta minha, porque hoje os meus olhos se abriram e eu posso agora contemplar toda a tua beleza a partir da compreensão da tua palavra que foi explicada. E porque eu tinha sede, eu pude compreendê-la, pude entendê-la. E aí vem o sexto elemento, que é o quebrantamento. Verso 9. Quando o povo entende a explicação, não só na sua forma de entender mentalmente, mas quando a palavra sai daqui para cá, e é um palmo de distância quase, né? Distância da cabeça para o coração. Quando a palavra sai daqui e vem para cá, é que acontecem as grandes transformações. E aqui nós vemos, então, o povo, depois de compreendendo, tem um quebrantamento gigantesco. Ele se põe a chorar. Eu não estou dizendo que quebrantamento só tem a ver com choro, mas é o que nesse texto aqui está acontecendo. Eles perceberam a forma, por que eles choraram? Eles perceberam a forma como eles tinham vivido, como eles estavam vivendo, as coisas das quais Deus não estava se agradando. E à medida que a leitura e a explicação foi ocorrendo, eles começaram a entender as coisas que eles precisavam mudar. E aí então eles se quebrantam, eles choram, eles se lamentam, eles foram alcançados pela ação do Espírito eterno de Deus. E esse choro não é desespero, é choro de arrependimento que gera transformação, porque só o choro pelo choro não nos faz absolutamente nada, pode nos dar um desafogo emocional. A gente chora no culto, mas se esse choro não for do quebrantamento, ele vai simplesmente secar e não alcançará e não regará o nosso coração. Na verdade, o choro da Bíblia, ele começa aqui e sobe para cá. E aqui é a manifestação daquilo que Deus gera em nossa vida. Não estou dizendo que todo culto tem que ter choro, porque já falei que até a alegria é uma forma de reverenciar o Senhor. Celebrá-lo é uma forma de adorá-lo, o júbilo, os sons de festa. Tudo isso faz parte da vida com o nosso Pai Celestial. Mas nesse momento tem quebrantamento. Aí eu não sei o que você está fazendo com o que você está ouvindo. Eu não sei se você pôs no seu coração e disse o seguinte: eu só vou deixar de comparecer quando for realmente algo que foge do meu domínio. Mas vou me dedicar, eu vou me empenhar a estar no templo adorando o meu Pai Celestial. Eu me quebranto diante da presença de Deus e eu não quero mais adorá-lo de qualquer forma. Levantando toda hora. Enquanto o pastor prega, eu caminho. Enquanto ora, eu estou mexendo no celular. Você não cultua a pastores, é a Deus, é a Ele. A sua reverência é a Ele. E enquanto isso, você prepara o seu coração durante a semana. E você ora, e você clama, e você suplica, e você pede a Deus: Senhor, fala ao meu coração enquanto eu leio a Tua palavra, enquanto eu estiver no templo. E enquanto você ora, você vai se tornando cada vez mais desejoso de ouvir a Sua palavra. E quanto mais você ora e você percebe, e você busca adorar a Deus como Ele merece ser adorado, enquanto nós estamos no templo, você vai também compreendendo melhor quem é Deus,
os quebrantamentos vêm, as mudanças vêm. Nós temos 52 domingos num ano. Se você e eu nos dispusermos diante de Deus a ter uma pequena mudança a cada domingo, são 52 pequenas mudanças que no final do ano se tornarão em grande mudança. E eu quero aqui encerrar dizendo que o 7º elemento, eu nunca preguei tão ligeiro, 7 pontos de sermão. A minha esposa disse o seguinte para mim: tu não vai falar que o teu sermão tem 7 pontos, porque senão não vai ficar ninguém. Eu disse: não vou falar, mas eu estou no 7º. O fundamento de um culto espiritual está ali no verso 12. Os levitas acalmam o povo e dizem a ele: agora vocês podem, acabou o culto. Agora vocês podem festejar, porque eles vêm de longe. Agora vocês podem desfrutar do que vocês trouxeram. Agora vocês repartam com quem não trouxe nada, porque não tinha nada para trazer. Agora vocês estão convidados para celebrar com grande alegria, verso 12. E assim eles fazem, verso 12, então o povo saiu para festejar e para repartir as coisas. E aí nós temos o princípio da prática. Da prática. Que seria a conclusão de um culto. Aonde nós viemos, aonde nós nos reverenciamos ao nosso Senhor, aonde nós nos preparamos com antecedência, aonde nós oramos, aonde nós adentramos, aonde nós ouvimos, aonde Deus fala. E aí o culto espiritual é o culto que me faz responder a Ele. E assim o povo vai celebrar com grande alegria, porque eles tinham sido verdadeiramente alcançados de forma maravilhosa pelo Espírito Santo do nosso Deus. O nosso culto vai continuar lá fora. O nosso culto vai continuar depois que fechar o templo. E nós vamos celebrar o nosso Pai Celestial. E você e eu vamos dizer no nosso coração: eu vou dedicar o meu dia, o dia santo ao Senhor, vou separá-lo. Vou me comprometer em orar. Eu vou me comprometer a orar pelas mensagens, por todo o culto. Eu vou me comprometer a orar para que o meu coração seja como um capim seco. Para que a palavra de Deus, quando for pregada, incendeie a minha alma. E aí eu vou continuar voltando domingo após domingo. E aí eu vou continuar me encantando com o meu Deus. E eu vou continuar falando com Ele e Ele comigo. E o meu culto não vai ser de rotina. Não vai ser de ajuntamento. Não vai ser de cantar. Não vai ser de caminhar. Mas o meu culto vai ser um culto que vai não só agradar o coração do meu Pai Celestial, mas que vai gerar o encantamento que talvez eu já perdi depois de 40 anos de caminhada. De que quando eu me converti e eu ia para o templo, e eu andava 21 quilômetros, um jovem, magrelo, magrinho, num frio de lascar, eu andava 21 quilômetros. Uma cidade que não tinha ônibus, e eu morava longe para Dedéu. E eu chegava no templo com um coração em festa. Como está o teu coração, meu irmão e minha irmã? Como está o seu coração? Não deixe de se encantar com o seu Deus. Que sejamos como crianças que ainda não perderam a capacidade de se encantar. Que Deus abençoe o seu coração e o meu coração. Se prepare. Se prepare. Pastor Reginaldo.